Uma das técnicas mais lindas da bioconstrução e também uma das mais resistentes, você vai aprender a fazer agora nesse vídeo. Já pensou em utilizar a terra que você tem aí na sua casa para fazer uma parede como essa aqui? E olha que não é qualquer parede não, hein? Essa parede aqui não precisa de pilares, ela já é estrutural. E o melhor de tudo é que você não vai gastar com a parte que mais se gasta numa obra, que é a parte de acabamentos. Quando a gente tira a forma dessa parede, ela já vem assim, ó, lisinha, acabadinha. Você não vai precisar fazer emboço, reboco, chapisco, ela já tá perfeitinha. Então, bora continuar esse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma parede dessas aí na sua obra. A técnica de taipa de pilão é utilizada pela nossa sociedade há milhares de anos. Um dos exemplos de uma arquitetura muito famosa que utiliza essa técnica é a Grande Muralha da China, datada com mais de 2000 anos. E esse é um grande exemplo de que ela é uma técnica muito resistente. Embora o seu interesse tenha diminuído ao longo do século XX, em muitos lugares ainda continuam utilizando essa técnica, mostrando a sua versatilidade e importância, principalmente quando se trata do papel de sustentabilidade. Bom, mas vamos entender quais são os princípios dessa técnica e por onde a gente precisa começar a pensar nela. Ela é uma técnica de compactação do solo, onde a partir de um solo testado e estabilizado, a gente introduz essa massa dentro de uma forma e faz a compactação com um pilão. Esse pilão pode ser mecânico ou manual. Bom, como vocês podem ver, a gente aqui ainda está em obras, essa parede ainda está em construção. E agora a gente vai mostrar para vocês como foi feita a forma dessa obra aqui. É claro que ela pode ser feita de várias formas, essa é uma delas. E o James vai mostrar e apresentar ela para vocês. Então, essa forma aqui, ela foi feita com uma chapa de compensado, que ele já é mais fácil de desenmoldar, mas ele pode ser feito de várias outras formas, de metal ou de outras madeiras. Então a gente tem ele e alguns caibros para deixar uma estrutura mais rígida, que quem vai segurar todo o impacto são esses pilarzinhos, estruturas que são intertravados com barra roscadas bem resistente, para não acontecer o fato de cisalhar o metal. Então, primeiramente aqui embaixo a gente deixou uns caninhos embutidos na viga de concreto, que é onde vai passar na parte de baixo a barra roscada, e conforme a gente vai subindo a forma, a barra roscada vai subindo para não ter buraco dentro da parede, né? É muito importante também a gente deixar sempre no nível, sempre no prumo a forma para que a parede suba reta, né? Uma coisa bem importante também na confecção de paredes longas é deixar momentos de dilatação entre as formadas. Então a gente coloca umas cantoneiras aqui, uns triângulos, tanto nas emendas entre uma torre e outra torre, quanto embaixo, que é para também não criar cantos, né, muito abruptos, que vão facilitar a ocorrência de quebra da parede. Então, aqui dentro a gente já coloca esses dois triângulos, um em cada face na parte inferior, e nos cantos a gente também coloca, que são dois desses triângulos unidos, né, para fazer o acabamento. A gente coloca tanto de um lado quanto do outro. Esses triângulos vão subindo sempre junto com a forma, conforme a taipa vai subindo, né? E outra coisa importante também é a gente lubrificar as formas ou untar também, que é para na hora de a gente desenformar a terra não estar grudada na sua superfície. Aqui a gente utilizou o óleo de cozinha, mas também pode ser utilizado outros produtos, como a vaselina ou outros tipos de óleo. E aqui nessa obra a gente está compactando com um pilão artesanal que a gente mesmo confeccionou. Então a gente tem basicamente dois tipos, esse aqui que é um menorzinho, que já tem os cantos chanfrados, que é para compactar todas as laterais, né, da forma. E também temos esse pilão que é mais forte e mais pesado, que é para pilar mais o centro da nossa taipa. Bom, como em toda e qualquer bioconstrução e parede de terra, a gente precisa testar o nosso solo
Primeiro, para conhecer ele, saber quanto de argila, silt, areia ele tem. E daí, para isso, tem alguns testes específicos, como o teste de decantação, que a gente fez aqui. Além dos testes de reconhecimento do solo, a gente também precisa fazer testes aplicados à técnica, que são testes de resistência do solo. Então, cada técnica, ela tem testes diferentes. A técnica de taipa de pilão, a gente faz esses testes aqui, que são basicamente módulos menores da parede com diferentes traços. Então, a partir do nosso teste de reconhecimento do solo, a gente vai chegar num traço que é o ideal para construir a nossa parede. E para a técnica de taipa de pilão, o ideal é que o solo ele tenha aproximadamente 30% de argila, de 25% a 30%, e o restante de silt e areia. Então aqui a gente fez 2 testes de resistência de solo. O primeiro é um teste que foi colocado só o solo daqui, então é só o solo com os 7% de cimento, né? E esse segundo teste aqui, que é o que a gente está usando, foi usado 6 porções de terra do solo daqui, 1 porção de areia e também os 7% de cimento. Então depois que ele estava pronto, que foi aproximadamente 2 dias, a gente analisou algumas características. Por exemplo, nesse teste aqui que foi colocado só o solo, a gente percebeu que a argila causou algumas fissuras, algumas trincas, principalmente entre camadas e até mesmo algumas trincas meio na vertical, na diagonal. Já esse outro aqui, ele não apresentou trincas, o que isso é muito bom, porque essa parede que a gente vai fazer aqui, ela é estrutural, então não pode apresentar essas fissuras. Ele também não apresenta muito esfarelamento e ficou muito resistente. Então por isso que a gente gostou mais desse segundo teste aqui, porque ele é resistente, não fica esfarelando e também não apresentou trincas. E vale lembrar que nem toda taipa de pilão ela precisa ter adição do cimento. Essa daqui a gente colocou porque vai ser uma parede estrutural e vai receber o peso do telhado verde em cima, então ela precisa ser muito resistente. Mas paredes internas que não vão receber um peso muito grande, ela não precisa ter o cimento, porém o solo precisa estar estabilizado. Então, esse solo foi tirado aqui mesmo na propriedade, um pouquinho mais ao lado aqui. E ao sentir ele, assim, nos testes iniciais que a gente fez, a gente percebeu que ele é um solo bem estável, assim. Mas mesmo assim, a gente está colocando ainda um pouquinho de areia. A proporção aqui que ficou ideal foi 6 partes de solo para 1 parte de areia. E para nós estar utilizando esse solo, então, ele tem bastante pedriscos, então a gente está passando na peneira. A gente encontrou essa técnica na internet de um pessoal na obra peneirando areia. E a gente deu uma leve adaptada para nosso ramo, que é a bioconstrução, muita terra para peneirar. Então essa técnica adiantou muito o nosso serviço na obra. Então a gente coloca ela aqui a gente recortou da peneira original e dobrou ela para que a corda pegue bem certinho dentro do vinco aqui, ó, da própria betoneira. Então é bem simples, a gente só pegou uma corda e amarra muito forte. Ah, e uma outra dica, eu estou utilizando um bom fone de ouvido para ouvir uma musiquinha ou aquele podcast enquanto a betoneira segue seu trabalho. Então deixa aqui nos comentários algum podcast que você gosta de ouvir e quer que a gente também ouça. E a areia, como era uma quantidade bem menor e passa bem mais fácil pela peneira, a gente peneirou na mão mesmo. Agora, com tudo peneirado, vamos misturar os materiais para prosseguir com a taipa de pilão?
Então agora a gente tem a massa pronta. Essa massa aqui ela já tá com cimento, e uma observação importante é que depois que a gente coloca o cimento com a terra e a areia, a gente tem que usar essa massa em torno de uns 30 a 40 minutos. E aí tem um teste para saber a umidade certa da massa, que é pegar um pouco de terra na mão, apertar com bastante força, e daí ela não pode se desfazer depois que a gente aperta. Então esse é o ponto. Você pode testar aí na sua casa, voltar aqui no vídeo e olhar para ver se está parecido, né? Mas quando você vai compactar também você vai perceber que se tiver muito seco, a terra e a areia e o cimento eles não vão aglomerar. Também você vai perceber que conforme vai compactando, a água vai começar a subir, ela vai vir para a superfície. Então aí já é um sinal que tem muita água. E além de que também ela gruda muito no pilão se ela tiver muita água. Agora então só falta colocar a massa na forma e pilar. E tem que ser rápido, né? Porque a gente tem 30 minutos por conta do cimento. Bora lá? Lembrando que antes disso tem que conferir se a forma tá bem travada e tudo certinho. E além disso, lembrar de passar um óleo nela para o material não grudar na forma quando for desenformar. Agora sim, encher todos esses baldes, colocar tudo para dentro da forma. E aí dá para dar aquela ajeitadinha primeiro com o pé para deixar tudo uniforme. E depois disso é força no pilão. Aí é o crossfit da bioconstrução, vale de todos os jeitos. Mas vale lembrar que também tem um momento certo para parar de pilar. Geralmente o volume de massa tem que reduzir pela metade. No começo você pode utilizar uma trena para medir a altura que está antes e a altura que tem que ficar no final de pilar. Mas depois isso vai ficando no automático, e também o som do pilão ajuda nessa observação. Quando a compactação já é o suficiente, o pilão já vai ficando com um som de como se a gente estivesse pilando uma pedra. E aí quando chegar ao topo da forma, tá prontinha para desenformar. E olha só que belezinha que dá gosto de ver. Mas esse foi só um dos módulos. Depois a gente seguiu nessa lida por mais alguns dias, peneirando terra, fazendo massa, montando a forma, fazendo a parede, tirando a forma, bota pro lado. Deu uma canseira, hein? Até chegar no último módulo e terminar essa parede. E aí sim, é só alegria, hein? Dá uma olhada no resultado de como fica ótimo esse acabamento. E olha que nessa aqui nem tem o óleo ainda, mas já dá muita satisfação de ficar passando a mão nessa parede lisinha. Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa técnica, se você faria uma dessas na sua casa. Eu faria. Faria, James? Tem certeza? Porque agora a gente vai te contar uma verdade sobre ela também, né? Conta aí, James, que você colocou mais a mão na massa. Ela é uma técnica bem cansativa de ser feita, principalmente quando a gente não tem as ferramentas adequadas. Um pilão pneumático aqui ia ser muito bom. Porque quando fala em cansativo, é principalmente na hora da compactação ali, ó, que tem que botar força para pilar tudo isso aqui, né? Mas em compensação, quando a gente tira a forma, ela tem esse aspecto já bonito, já um aspecto acabado, que para finalizar a gente pode simplesmente passar um óleo para dar aquele brilho e ficar perfeitinha. Esses módulos aqui, eles são basicamente de 2 metros de altura por 90 e 25 centímetros de espessura, né? Então levava em torno de um dia e pouquinho, né, para fazer um módulo. Com 2 pessoas trabalhando. Essa parede aqui foi a parede mais grande que a gente fez. Antes a gente só tinha feito mobiliários, que é muito bacana também. Mas quando a gente começou a fazer ela de verdade, a gente pensou, nossa senhora, vai demorar muito, nunca mais fazer essa técnica na vida. Mas aí depois a gente começou a refletir que se colocar na ponta do lápis o tempo que demora para fazer ela, com outras técnicas que você precisa fazer todas as partes de reboco e tudo mais, acabamentos,
ela ainda acaba compensando, assim, não é tão demorada. Ainda mais se você conseguir mecanizar um pouco mais algumas partes. Aqui, como vocês já viram no vídeo, a gente deu uma mecanizada na parte de peneirar e de misturar. Então fica a dica aí, isso é uma coisa bem fácil de ser feito na obra. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja muito útil para vocês. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de conversar com vocês. Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.